Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o benefício de prestação continuada, um benefício pago pelo governo federal para pessoas que têm dificuldades, que ganham muito pouco, quem tem filhos com deficiência, esse tipo de coisa. Um benefício que é muito importante para muitas famílias que não têm dinheiro no Brasil. E olha só, o Lula está cortando esse benefício, está cortando de um monte de gente. Logo no início do governo dele, ele cortou esse benefício para pessoas vítimas de microcefalia devido à Zika. Causou uma comoção grande isso daí, muita gente contava com esse benefício, né? Quem tem filho com deficiência, com problemas, é uma situação complicada realmente, né? Um custo muito grande, muito maior do que esse benefício que é pago pelo governo. Mas o benefício, bem ou mal, permite que a pessoa se vire ali para conseguir criar a criança, né? E agora o Lula está endurecendo isso daí. Não é só isso não, ele também está aumentando a fila de espera pelo INSS, né? O pessoal que quer se aposentar, eles estão agora, o Lula está de propósito atrasando a fila. Você lembra que uma das promessas do Lula era acabar com a fila do INSS. A pessoa pediu para se aposentava imediatamente. Pois é, ele está trabalhando exatamente no contrário. Ele direcionou todo o órgão de análise de pedidos do INSS, que era para ser para aprovar novos beneficiados, para aprovar novos aposentados, ele reorientou que esse pessoal ficasse fazendo a revisão de fraudes, para tirar gente, para cancelar a aposentadoria de pessoas que estariam fraudando o INSS. Né? E por que ele faz isso tudo? Porque ele quer dinheiro para os projetinhos dele, quer dinheiro para o PAC, para gastar 1 trilhão no PAC, o Programa de Aceleração da Corrupção, para dar dinheiro para o Odebrecht, para dar dinheiro dar pichuleco para os cupincha dele, os cupincha que ele botou tudo sindicalista lá, encheu o governo sindicalista, encheu os artistas, tem que dar dinheiro para Margareth Menezes, meu amigo. Pô, você tá achando o quê? Quer se aposentar e ter show da Margareth Menezes também? Não, não pode, é uma coisa ou outra. E o Lula prefere a Margareth Menezes. O curioso é isso, né? Porque o Lula se diz a favor do pobre. Não, porque eu defendo os pobres contra os ricos, mas corta aí o dinheiro dos pobres aí, porque a gente tem que pagar a Margareth Menezes, multimilionária, cheia do dinheiro, um monte de artista rico da Globo aí, querendo dinheiro da Lei Rouanet, não sei o que lá. Para esse pessoal, o Lula tem dinheiro. Para o pessoal que tem benefício de prestação continuada, não, vamos cortar. Vamos entender isso aqui, olha só, é terrível do ponto de vista humanitário, mas a gente da direita tem que comemorar, cara. O Lula não percebe o tamanho do buraco que ele está cavando com isso aí. É por isso que até os mais pobres não querem mais o Lula. O Lula fica inventando, não, porque pé de meia, que eu vou dar um dinheirinho pro cara, aí vai lá dar um pé de meia pro aluno que está no 2º grau lá e tira dinheiro da mãe que tem um filho deficiente, que depende do governo para viver. Essa notícia foi sugerida por Roberto Grande, Arnaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula é um governo gastador, joga dinheiro para tudo quanto é lado, quer dar mais e mais dinheiro para os corruptos todos deles lá e não consegue fazer com que a economia cresça. Por quê? Porque justamente tem um governo hipertrofiado, cheio de regras, cheio de leis para impedir o empreendedorismo, para impedir novas empresas no Brasil, para impedir o investimento no Brasil, acha que vai ser o governo que vai fazer o país crescer, quando o governo não faz o país crescer nenhum, e acaba nesse problema, o governo não tem dinheiro para nada. E aí começaram a fazer mudanças nas regras para o benefício de prestação continuada. Tem gente que recebe o benefício de prestação continuada de forma ilegítima? Tem. Eu sei que tem. Tem gente que enganou não sei o que lá, que conseguiu entrar com um processo não sei o que lá e recebe esse benefício de forma fraudulenta. Tem um monte de gente por aí. Mas a verdade é que também tem muita gente que recebe e precisa desse dinheiro. E são as pessoas justamente mais humildes, mais na base da sociedade que recebem esse BCP, né? Ou desculpa, BPC. E aí o que o Lula fez? Ele emitiu um decreto agora que retira, aqui, ó, que proíbe Bolsa Família da mesma casa. Então o que acontece? Você tem o benefício de prestação continuada, se você receber Bolsa Família, o benefício de prestação continuada é o seguinte: você recebe um salário mínimo para famílias em que a renda per capita, ou seja, a renda total da família, dividida pelo número de pessoas na família, é menor do que R$ 379,50. Então, na hora que você vai comprovar a sua renda, né, a sua renda tem que ser abaixo disso. E se você recebe Bolsa Família, se uma das pessoas da casa recebe Bolsa Família, o Bolsa Família já é R$ 600, então assim, já é mais difícil conseguir comprovar que você ganha menos do que esse valor aqui, né?
Então, o que ele fez foi isso. Ele, em última análise, ele deixou uma escolha para a família. Ou recebe o Bolsa Família, aqui, ó. Novo decreto inclui Bolsa Família no cálculo da renda familiar para fins de BCP. Ou, desculpa, BPC. Ou seja, ou você recebe Bolsa Família ou recebe o BPC. O que é um problema no final das contas, porque essas famílias, de novo, são famílias muito pobres e que lidam com pessoas incapacitadas, né? Seja um avô, um pai que estão muito idosos e requerem cuidado e coisa e tal, seja uma criança que tem deficiência, que tem microcefalia derivada da zika, enfim, essas famílias, cuidar de uma pessoa nessa situação é muito caro, gente, é muito caro mesmo. E é muito trabalhoso, demanda muito tempo, a pessoa não pode trabalhar em outras coisas, tem que cuidar do filho deficiente, coisa e tal, é um peso enorme. E aí o Lula vai e me tira justamente dessas pessoas. Ao invés de tirar do Odebrecht, vamos cancelar a unidade de Abreu e Lima, que Abreu e Lima a gente já sabe que não vai funcionar para nada, que não serve para nada. A única pessoa que beneficia com Abreu e Lima é a Novonor, Odebrecht, essas empreiteiras que o Lula coloca lá e ele quer dizer que não, que eu estou fazendo obra no Nordeste, o PAC, 1,7 trilhão de reais e não sei o que lá, para obras no Brasil inteiro. No final das contas não conseguiu fazer nada, mas gastou o dinheiro. E no final das contas não teve obra nenhuma, gastou a porra toda dando dinheiro para os cupincha dele lá, para os amiguinhos dele lá, o sindicalista pelego deles, amigo do Lula, que só quer um carguinho, só quer um empreguinho no governo para ficar mamando na teta do governo, e aí não tem dinheiro para o benefício de prestação continuada. O Lula vai dizer que é por falta do IOF. Não, não é por falta do IOF, não. Isso aqui é antes dessa polêmica toda do IOF, tá? Esse benefício dele aqui, ó, 27 de junho, muito antes dessa confusão toda, o Lula já estava cortando o benefício de prestação continuada. Por quê? Porque o Lula fala que é a favor do pobre só da boca para fora. O Lula é a favor de rico. O Lula adora banqueiro. O Lula aumenta a taxa de juros no país absurdamente, de forma que, olha, não tem ninguém mais feliz nesse momento no Brasil do que banqueiro. O banqueiro está ganhando dinheiro fácil com o Brasil por conta do Lula, por justamente torrar dinheiros com lambanças como o novo PAC, 1,7 trilhão e não sei o que lá, botar um monte de cupincha em posição no governo, né? Botou um monte de gente nos Correios, um monte de empresa dando prejuízo agora. Esse prejuízo tem que sair de algum lugar. Sai da onde? Do orçamento do governo. O governo não tem dinheiro para nada. Ou aumenta imposto da população, chicoteia mais a gente, né, os brasileiros, que tem que pagar essa lambança, ou então tira dos pobres. Olha só que coisa, né? E da pessoa que está recebendo o BPC, né? Ou seja, essa é a tragédia. É uma tragédia humanitária terrível, tá? Mas, de novo, mostra aquilo que eu falo para vocês, evidencia porque que o Lula está perdendo apoio na base dele, nos mais pobres, porque fica todo mundo vendo essa inconsistência do Lula. Olha só o caso aqui da fila do INSS. Uma das promessas do Lula de campanha foi zerar a fila do INSS, né? Para quem não sabe, quando você vai se aposentar, você tem que reunir uma papelada enorme, você entra com um processo no INSS para requerer a sua aposentadoria. É uma papelada enorme, um monte de documento, um monte de coisa. E aí você entra num processo em que o pessoal do INSS vai revisar aqueles seus documentos todos e, se tiver tudo ok, concede a sua aposentadoria. Então, isso deveria ser rápido, mas não é rápido. Tem uma fila para isso, uma fila que às vezes demora. E a promessa do Lula era justamente acabar com essa fila, contratar mais pessoas para trabalhar nessa revisão da documentação do pessoal para poder agilizar esse processo e aposentar mais gente. Só que qual que é o problema de você aposentar mais gente? O INSS, vocês sabem, é um esquema Ponzi, né? Ele não tem como se sustentar, ele já dá um prejuízo enorme, já está quebrado, na verdade. Ele só não, você ainda recebe aposentadoria porque o governo banca, o governo, entenda, todas as pessoas, através de impostos, bancamos esse sistema falido que nunca deveria ter existido para início de conversa, né? Enfim, e aí o que o governo faz? Se eu aposentar mais gente, eu pioro a minha situação, então eu tenho que segurar. Quanto mais tempo o pessoal fica na fila esperando a aposentadoria, melhor para o governo, porque está adiando o pagamento. E essa pessoa, ela está um dia mais perto da morte dela, né? Quando a pessoa morre, ela para de receber o INSS. A conta é exatamente essa que o governo faz. Vou atrasar a aposentadoria, quem sabe o cara não morre, né? Se o cara morrer, eu já ganhei menos um para pagar esse negócio, né? E quando eu começar a pagar ele também, né, menos tempo de pagar o cara, né? Enfim, o governo Lula agiu para segurar a fila do INSS, aumentar a fila. Ele se elegeu prometendo acelerar a coisa, diminuir a fila. Contratou um monte de gente para agilizar essa análise da papelada. Sabe o que ele fez? Ele pegou essas pessoas
que ficam analisando a papelada, que deveriam ficar analisando a papelada de quem está querendo se aposentar para fazer combate à fraude. Veja, eu acho que combate à fraude é importante, porque também tem casos de pessoas no INSS que fraudaram, né? Que fizeram essa papelada toda na base da fraude e estão enganando, estão recebendo dinheiro que não deveriam receber esse dinheiro. Mas você não pode, né? Tá muito claro que o que ele está fazendo aqui é querendo segurar a fila para pagar menos para as pessoas, né? Então, o que ele fez foi exatamente isso. Ele pegou esse pessoal que era contratado para agilizar o processo de novos aposentados e botou esse pessoal para fazer combate à fraude, para tirar a gente que tinha se aposentado no passado de forma fraudulenta, né? Parece que tem um esquema lá no INSS que as pessoas elas ganham um prêmio conforme é a produtividade delas, né? E aí a produtividade, você equilibrando esse peso, você incentiva mais a pessoa a negar a aposentadoria ou incentiva ela a aceitar a aposentadoria. O que o Lula fez? Calibrou a coisa para negar a aposentadoria. Lógico, ele quer foder o pessoal pobre. O Lula adora dizer, da mesma forma que ele adora dizer que é a favor dos negros, a favor das mulheres, a favor dos índios e coisa e tal, e é só enganação isso tudo, ele só é a favor dos coleguinhas dele lá para encher o bolso de dinheiro da colegada, da mesma forma que ele fala isso, né, também com relação aos pobres, né, ele diz que é a favor dos pobres e coisa e tal, mas não, o Lula quer foder o pobre, o Lula quer dinheiro no bolso dos amigos dele, quer dar dinheiro para o Odebrecht, quer dar dinheiro, que é o Programa da Aceleração da Corrupção, 1,7 trilhões de reais para um monte de obra inútil pelo Brasil inteiro, para dar dinheiro para empreiteiro, para dar dinheiro para amiguinho, para dar dinheiro para prefeito e coisa e tal, e o pobre mesmo, que precisa mesmo, o pobre foda-se, o pobre Lula não tá nem aí para ele, ele faz igual ele faz com negros, com mulheres, com índios, com homossexuais, ele diz que é a favor dessas pessoas, mas não é de verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.